Com poucos recursos para tanta porta por fechar. Um retrato desta realidade numa parte do país, mas que de alguma maneira se pode transpor também para várias outras regiões. Este problema da pobreza em Portugal deve ser discutido e vamos falar sobre precisamente este problema da pobreza associado ao problema da saúde mental. Isto porque a Ordem dos Psicólogos lançou um projeto, chama-se Ponto Final à Pobreza. O coordenador desta iniciativa, Tiago Pereira, está agora nesta edição. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Uma pessoa quando pensa em saúde mental e em problemas de saúde mental não pensa automaticamente em pobreza. São duas questões dissociadas, mas que vocês associam neste projeto, interligam-nas com que objetivo? Com que metas a atingir? Exatamente, desde logo para que se compreenda melhor esta relação causa-consequência entre aquilo que é a pobreza enquanto um dos principais determinantes não apenas da saúde mental, mas da saúde no global. Efetivamente, a pobreza, quer ela seja as situações de pobreza mais visíveis, como nós acabamos de ver agora na peça, quer sejam situações que por vezes não são tão visíveis, é altamente condicionadora daquilo que são a dignidade humana, daquilo que é a capacidade das pessoas se cumprirem, florescerem, daquilo que é a sua saúde mental. E desse ponto de vista é importantíssimo que a Ordem dos Psicólogos Portugueses e as psicólogas e os psicólogos portugueses se associem a um esforço nacional de tornar o combate à pobreza como um grande desígnio, aliás, como previsto na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. O ponto final à pobreza vem exatamente procurar cumprir este objetivo, ou seja, de certa forma, influenciar a profissão para dar um contributo mais significativo e mais próximo daquilo que são as situações de pobreza e do combate à pobreza, através de uma estratégia que vai assentar em 4 eixos fundamentais. Centrado naquilo que é a profissão, numa dimensão de formação inicial e contínua das psicólogas e dos psicólogos para responderem e endereçarem este problema. Um segundo sobre a sociedade civil, numa perspectiva de maior literacia e maior conhecimento sobre, como disse há pouco, as causas e as consequências da pobreza. Um terceiro eixo centrado naquilo que é decisoras e decisores e que centrar-se-á muito naquilo que são estratégias e políticas que funcionam no combate a esta matéria, e um quarto eixo de cooperação nacional e internacional que é absolutamente fundamental para adressarmos este problema. Isto numa fase em que o país está, como vários outros países, a passar por dificuldades que provavelmente serão ainda maiores e vão agravar-se com os próximos tempos, resultantes da inflação, de uma eventual recessão, do problema da guerra na Ucrânia, com, em Portugal, o Governo a ir anunciando alguns apoios, nomeadamente a questão dos abonos de família, mas que já estava previsto no ano passado, só agora é que ontem foi concretizado pelo Governo. E estas questões levantam problemas muito consideráveis, porque, de facto, há problemas económicos que as famílias têm de enfrentar e que, quando atingem limiares da pobreza, não conseguindo, isso pode provocar um descalabro não só de uma pessoa, como de todo um conjunto de pessoas, não é assim? Certamente, não apenas a pobreza, mas a incerteza económica. Esta perspectiva da incerteza ser um fator de stress que acrescenta àquilo que são um conjunto de outras situações já de crise significativas que o país vem vivendo. Eu relembro, há uma década atrás nós vivíamos uma grave crise socioeconómica, nós chegamos ao período pré-pandemia ainda muito impactados ao nível da saúde mental, e por isso nós tínhamos e temos os dados que temos relativamente a problemas de saúde mental muito relacionados também com esse grave fenómeno que nós vivemos, essa década de grave crise económica, e portanto é muito importante que tenhamos consciência de que aquilo que a incerteza económica, a inflação agora traz, é só mais um fator de stress que acrescenta a outros fatores de stress e que tornam estes fatores crónicos. Se nós ligarmos isto àquilo que tem sido a investigação cada vez mais significativa do ponto de vista da ciência psicológica, faz uma forte associação e cíclica entre aquilo que são problemas de saúde mental, nomeadamente a ansiedade, a depressão e o stress, e problemas na área mais socioeconómica, precariedade, exclusão e pobreza. Este ciclo é forte e reforça-se um ao outro. Nós encontramos este grave problema de vivermos num país em que, pese embora depois dos apoios sociais nós consigamos recuperar algumas pessoas para fora da pobreza, a verdade é que é muito difícil, sem os apoios sociais, as pessoas saírem da pobreza. Somos um dos países onde ainda é mais difícil sair da pobreza e estima-se que até 5 gerações possam viver em situação de pobreza. E isso nós devemos atacar, e devemos atacar com apoios sociais, sem dúvida, mas também garantindo maiores e melhores condições sociais e psicológicas na população. Até porque, se não atacarmos, estamos a pôr em causa o futuro do país. Só que, sistematicamente, nós temos vindo a assistir ao longo de décadas
a promessas de resolução de problemas que, como o Tiago está a dizer, continuam por se resolver. E isso transporta-nos, por exemplo, para, não há décadas, mas há 2 anos e qualquer coisa. No início da pandemia, com o Governo a dizer o problema da saúde mental vai ter de ser resolvido porque isto vai trazer, de facto, muitos problemas. Todos sabemos que o número de pessoas com, de facto, problemas de saúde mental aumentou, disparou muitíssimo, mas eu não tenho percentagens. Vocês têm a ideia de quanto é que aumentou percentualmente o número de casos de doença mental por causa ou desde o início da pandemia? E já agora, se aquilo que foi prometido pelo Governo de o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, vão ter de dar resposta concreta a estes problemas, se isso aconteceu, e se não aconteceu, o que é que foi feito e a que distância é que se ficou daquilo que devia ter sido feito? Efetivamente, o Rodrigo tocava um ponto que é, nós temos o nosso futuro condicionado a partir do momento em que temos este nível de indicadores, ao nível das pessoas, ao nível das famílias, das crianças que nascem em famílias com este problema e ao nível da sociedade. E, objetivamente, intervir na dimensão da saúde mental é absolutamente essencial. Perguntou-me por um dado, os dados estão ainda a ser recolhidos, nós sabemos que o impacto deste tipo de crises é um impacto alongado no tempo, mas aquilo que são os melhores dados que existem agora em termos de evidência apontam para cerca de 20% de agravamento dos problemas. Recordo que nós tínhamos, já um nível muito significativo de problemas de saúde mental e, de facto, o que a pandemia nos trouxe foi, efetivamente, algum capital social. Há muito mais discurso, há muito mais narrativa, há mais conhecimento sobre esta matéria, há pequenas respostas, há o Serviço de Aconselhamento Psicológico, que foi uma resposta importante que foi criada, mas, efetivamente, a resposta de maior proximidade e contingência para as necessidades das pessoas, que seriam as psicólogas e os psicólogos nos cuidados de saúde primários, pouco se alterou. Houve um discurso muito significativo, há promessas, nós esperemos que de facto que essa situação possa ter um significado grande, mas isso ainda não aconteceu. Mas recordo também que esse é só um nível de intervenção. Nós temos que, se queremos preparar o futuro, temos de ter uma atitude mais preventiva e mais promotora. E isso passa por capacitarmos as pessoas para lidarem melhor com a sua adversidade, adversidades que nós vamos viver, estamos a viver agora com os incêndios, vamos viver com a crise climática e com a seca. O nosso país está muito, no foco relativamente a algumas crises que nós vamos viver e, portanto, temos que proteger as pessoas dando-lhes competências pessoais, sociais e também. Ou seja, o que me está a dizer é que em vez de se ir a correr atrás do prejuízo para tentar, e mesmo assim aparentemente nem isso o Estado faz, de tentar dar resposta, porque praticamente, por aquilo que me diz, praticamente nada foi feito na prática. O que se devia fazer ainda mais é investir na prevenção anterior ao avanço de um problema de saúde mental. É um pouco isso que nós dizemos, complementarmente, as pessoas precisam de apoio e, portanto, esse apoio mais remediativo é necessário, mas complementarmente nós temos mesmo que garantir mais condições para as pessoas lidarem com as suas situações e se adaptarem à sua adversidade. Como? Como? Investindo, por exemplo, naquilo que é a intervenção que a psicologia pode fazer nos primeiros anos de vida. Os primeiros 1000 anos de vida, estamos a falar de pobreza, são importantíssimos, aqueles que acontecem ainda durante a gravidez e os primeiros 2 anos, porque é quando se forma um conjunto de desenvolvimento cerebral e sistema imunitário e, portanto, é importantíssimo que os pais tenham competências, que os bebés estejam menos expostos a situações de stress e, por isso, a pobreza infantil é tão importante e devemos atacar tanto a pobreza infantil. Devemos apostar nos períodos de transição nas escolas, no ensino superior. A população jovem é uma população muito exposta a situações de adversidade e crise que têm muito problema. As situações no trabalho, nós temos riscos psicossociais muito significativos e tudo isso é reforçar aquilo que é uma dimensão mais pessoal, social e comunitária daquilo que é a intervenção que a psicologia também pode disponibilizar para a nossa sociedade e dessa forma estaremos, com certeza, todos, enquanto pessoas, famílias e sociedade, mais preparados para enfrentar as adversidades que vamos ver virão. Com que condições reais é que depois são prestadas por quem os impostos de todos nós. Tiago Pereira, foi um gosto tê-lo tido nesta edição da noite. Muito obrigado. Muito boa noite, bom fim de semana.